Estão a ver o ecrã todo, não estão? Sim, professor. Okay. Então vamos dar esta segunda aula de DAP, que vai ser uma introdução um pouco mais aprofundada ao Comet, que vocês depois poderão usar na resolução dos problemas, ok? Por isso, o que é que vamos ver? Vamos ver os tipos primitivos, como é que se declaram as variáveis, como é que se declaram as restrições, e eventualmente as funções objetivos, e fazer aqui, esta última parte não, mas fazemos aqui uma pequena análise de como é que se pode fazer uma pesquisa, enfim, a mais simples possível, que é uma pesquisa gulosa. Ir sempre para o melhor e ver o que é que acontece. Ok? Bom, então vou pôr isto em modo de apresentação. Ok, vamos ver então, por isso, quais são os tipos básicos, ok? São os normais, inteiros, floating points e booleanos. Praticamente só vamos usar inteiros, eventualmente booleanos. Não vamos fazer grandes experiências com números reais, por isso os nossos problemas vão ser problemas com números discretos, por isso. Para além destes tipos de dados, existem depois os tipos estes tipos objetificados, estes objetos correspondentes a estes tipos, que são o integer com letra grande, float e boolean. Agora não usamos, mas eventualmente iremos usar mais à frente. Por isso podem-se fazer as operações normais, de soma, subtração, multiplicação, potência, etc. E podem usar-se estes tipos para criar arrays, matrizes, que são arrays multidimensionais, sets e strings. Também não vamos usar aqui grande coisa com strings, mas vamos usar fundamentalmente arrays, eventualmente matrizes, e um pouco de conjuntos destes números. Depois existem outros dicionários, stacks, queues, heaps, enfim, são as outras estruturas que costumam aparecer nas linguagens de programação, mas que, enfim, os problemas que nós iremos fazer não são muito complicados e por isso não vão exigir muito destas estruturas de dados. Okay? Bom, quer para ranges, quer para definir domínios, quer para definir os índices de arrays e de matrizes, vamos usar range, ok? Que vão ser usados, como eu vos disse, para indexar, ok? Para a definição de índices de indexação, que podem ser usados para loops, ok? Para definir quantas vezes é que é feito um loop, para definir seletores, que iremos ver mais à frente, para especificar o domínio das variáveis e para especificar o domínio dos arrays, não é? Os índices dos arrays. Por isso, um range tem 4 métodos, além da definição, por isso eu posso saber qual é o valor mínimo do range, por isso o range é basicamente de 1 até um intervalo de 1 até mínimo, deste mínimo até o máximo. Eu posso saber quantos é que lá estão e posso saber qual é o valor, o índice num determinado rank, numa determinada ordem. Isto porque em Comet os arrays, por exemplo, não são necessariamente começados, por exemplo, em 0. Eu posso começar um array em qualquer número, posso definir um array em que os índices são de 4 até 8, e se forem de 4 até 8, o que está na posição 2 não será o 5, não será o 4, será o 5. Aliás, desculpem, começando com 0, se eu puser aqui o 2, se eu vou começar no 4, como os índices começam em 0, digamos, nesta forma canónica, isto seria o 4, 5, 6, que seria o 6. Já iremos, eu vou fazer uma demonstração destes no próprio Comet para vocês verem, tirarem dúvidas. Em arrays ou em matrizes, os ranges são usados para declarações e para inicialização. Por exemplo, eu posso dizer que este array X tem índices de 1 até 10, okay? E só está declarado. Se eu quiser inicializar, eu posso dizer que este array VS tem índices de 1 a 3 e os seus valores são 1, 3 e 5. Por isso posso fazer a inicialização e a declaração ao mesmo tempo, ou posso simplesmente fazer a declaração. Posso fazer por extensão ou por compreensão, por isso eu posso dizer que o VS tem índice de 1 a 10
e para cada valor do I, os valores serão o dobro, por isso este valor VS será neste caso, este vetor será 2, 4, 6 até 20. Podemos, tal como no Java, podem declarar apenas um array, dizer que isto é um array, sem dizer mais nada, e depois criá-lo depois com o new. Ok, quais são os métodos que vocês podem usar nos arrays? Podem saber o índice mínimo, o índice mais baixo, o índice mais alto, o tamanho. Okay? Depois o range também, que será a mistura dos dois. O name, em princípio, não tem grande interesse e não vou usar aqui muito mais. Podem fazer sort, mas basicamente são estes que nós vamos usar. Conjuntos, ok? Os conjuntos são declarados e normalmente inicializados por extensão, por isso com as chavetas, não é? São declarados como um set de inteiros. Os métodos são semelhantes, por isso posso saber qual é o tamanho do conjunto, posso saber se um determinado elemento pertence ou não pertence ao conjunto, posso inserir um elemento, por isso o set não é immutable, okay? Posso apagá-lo, ou posso apagar apenas uma ocorrência, porque isto na realidade não são sets, são multisets, e por isso a ordem não interessa, mas podem aparecer repetições, por isso o delete apaga todos os elementos, o del apaga só a primeira ocorrência, e posso comparar, ou seja, se eu fizer um set, compare com outro set, eu digo se eles são iguais, se forem iguais, menos um se o primeiro, eles são comparados lexicograficamente, por isso eles são postos por ordem, e depois, enfim, se um começar por 2, outro começar por 3, o que começa por 2 é mais pequeno, ok? E por isso seria um leva 1, outro leva menos 1, mas enfim, isto não nos vai interessar muito. Eu posso copiar um set, enfim, ou posso simplesmente pegar no set e apagá-lo. Apagá-lo quer dizer esvaziá-lo, ficar com um set vazio. O que posso fazer mais sobre sets? Posso definir sets através de filtros. Ou seja, se eu tiver um set inicial que são os primos, neste caso até 17, eu posso definir os first primes filtrando o set inicial, dizendo que para todos eles só vou escolher aqueles que satisfizerem esta condição. Ou seja, para todos os valores que estão neste set, só aceito aqueles que sejam menores que 10 e por isso esta instrução, ou esta filtragem, por isso com este filter, o que faz é criar um novo set que só tem os 2, 3, 5, 7 e 9. Ou então podem ser coletados. Okay? O que é coletado? É transformar um set num outro em que cada elemento do novo set é uma função do set inicial. Por exemplo, eu posso coletar para todos os primos, criar um set cujos elementos são o dobro daqueles elementos que estão no set inicial. Por isso isto obtém 4, 6, 10, 14, etc. Okay? Na realidade, eu posso fazer isto não só para sets, mas também posso fazer para arrays. Em arrays não é com collect, em arrays é com a função, ou o método all. Okay? Por isso eu posso criar um array chamado triple primes, que para todos os valores que aparecem aqui nos primes, enfim, isto ele assume que estão ordenados, ele vai-me criar um array, não é? Com o triplo destes valores. 6, 9, 15, etc. Finalmente, eu posso usar aquela anotação matemática que me diz, por exemplo, que eu posso obter o mínimo primo, ok? O primo, aliás, o primo que minimiza o valor, ok? Por isso, vamos ver se isto dá para entender. O I, o vals é este vetor, de 1 até 9, ok? Os primos são 2, 3, 5, 7 e 9, ok? E por isso, para todos os índices 2, 3, 5, 7 e 9, vou ver qual é o índice que minimiza o valor este conjunto. Por isso, os 2, 3, 5, 7 e 9 estão aqui indicados, é o 7, o 4, o 5, o 2 e o 2. Por isso, qual é o mínimo, o argumento que minimiza este valor? O argumento que minimiza este valor, o mínimo são 2 e 2, não é? Os outros são 5, 4 e 7. Por isso, os índices que minimizam o valor são o 7 e o 9. Tal como o máximo
o argumento que maximiza, o argumento dentro destes primos que maximiza o valor. Por isso, neste caso, o maior valor é 7 e é obtido no índice 2. De resto, podem fazer junções, uniões e interseções de conjuntos, por isso, se tiverem A e B, o C vai ser a união dos dois, por isso, neste caso, ele não é um set, não é multiset. Se subtraírem os valores de C que não estão em A, serão 2 e 5. A interseção de A com B é 4 e 8, enfim, todas essas instruções normais com os sets, ok? Finalmente, conseguem fazer, podem ter uma tabela de sets, ou seja, um array com vários sets, e com esta instrução union, vocês fazem a união para todos os índices do set, para todos os índices do array dos sets correspondentes, ok? Por isso, se juntarem de 1 até 3, juntam todos estes elementos num set só, ou seja, vão ficar com 2, 4, 5, 8, 9. Ok, antes de passar aqui, eu vou só mostrar, isto vai ficar, vocês vão ter isso disponível. Eu tenho aqui este T8, okay, com os vários Comet, com os vários fecheiros de Comet, que estão na página, ou não sei se estão, mas vão estar esta tarde com certeza, em que o básico é este, ok? Tem toda esta informação que eu vos falei, está aqui. Ou seja, por exemplo, no primes set, se eu usar o primes set, se eu chamar esta função, estão todas guardadas em funções separadas. Se eu fizer o save e o run, vocês o que obtêm são estes os filtros, os primos, são este conjunto. O first primes é aquilo que eu vos mostrei há bocado, não é? O first, onde é que estão os primes? Está aqui, prime set. O first primes é o filter, todos os i's, por isso todos os primos menores que 10, são 2, 3, 5, 7 e 9. Depois o collect coleciona todos os valores, aliás, cria um novo set com o valor que é o dobro dos valores anteriores, por isso se isto era 2, 3, 5, 7, 9, passa a ser 4, 6, 7, etc. E faça a mesma coisa não com o collect, por isso criam um set, mas com o all criam um array que vão criar os triplos, ok? Os triplos dos sets iniciais. Por isso todas aqueles métodos que eu ilustrei nos acetatos estão aqui neste Basics. E que vocês podem depois consultar a partir da página. Tudo bem até aqui? Não há assim muito para dizer, isto é um bocado óbvio. Bom, em relação a outros métodos e outros objetos que o Comet, ou classes que o Comet disponibiliza. Já vimos que, em muitos casos, para resolver um problema, queremos obter alguma aleatoriedade, não só nas distribuições, mas como iremos ver depois nas seleções dos passos que vamos dar. E para dar essa aleatoriedade, o Comet tem as duas classes que nós tínhamos visto na aula anterior. É uma classe que cria uma distribuição uniforme, e uma vez criada a distribuição uniforme num determinado range, okay, vocês podem obter, por cada chamada do get, vocês obtêm um número aleatório nesse range. Ou então podem criar uma random permutation, em que têm a certeza que se a permutation for criada com um range, por exemplo, de 1 a 10, cada vez que vocês fizerem o get, vocês têm um número diferente entre 1 e 10. Obviamente não podem passar do 10, que se passarem do 10 rebentam, e por conseguinte, ao fim de 10, ao fim de preencherem, de obterem todo o range, vocês têm que fazer o reset. Okay? Por isso, podemos ver, há situações em que utilizamos uma distribuição uniforme, outras em que utilizamos uma permutação aleatória. No caso da distribuição uniforme, é ir chamando. No caso da permutação, vocês só podem chamar tantos elementos quantos elementos que existem na permutação. Ao fim de esgotar esse número de elementos, têm que fazer o reset da permutação. Fluxo de controle, que é na parte depois da programação propriamente dita. Vocês podem usar ifs, fors, whiles, do's, enfim, tudo aquilo que vocês estão habituados no Java, por exemplo, com esta notação.
Se o A for menor que B, então C igual a A, se não, C igual a B. Por isso, basicamente são atribuições com ifs e com else, com ponto e vírgulas no fim. Aliás, neste caso não é necessário. Ou então podem usar fors, em que no for podem usar um iterador, e o iterador pode ser um array ou pode ser um range. Okay? For i num 2, por isso o iterador é um range, por isso este ciclo é executado duas vezes, uma vez com i igual a 1, outra vez com i igual a 2. Podem os ciclos ser, como é que se diz, encadeados, e por isso, se vocês tiverem set int, se tiverem um set de 1, 3, 5, vocês podem definir este dois ciclos, no fundo são um ciclo dentro de outro ciclo. Por isso, para i, nestes valores, para j no valor 2 e 5, vocês, cada vez que têm todas as combinações de 1, 3 e 5, com 2, 3, 4 e 5. Por isso, os iteradores podem ser sets, podem ser range. O que há mais? Podem especificar condições na iteração, por isso é tudo sintático sugar, mas dá jeito. Por exemplo, vocês podem dizer que para todos os is de 1 até 4, para todos os j's neste conjunto, mas só aqueles em que o i mais j seja menor que 7, por isso filtram os is e j's, não tem que pôr um if, digamos, explícito, e a condição pode ser composta. Por isso, o i mais j tem que ser menor que 7 e o i tem que ser par. Okay? Isto é o resto da divisão inteira. O que neste caso não é assim muito eficiente, porque vocês escolhem o i, escolhem o j e depois filtram. Se tem uma condição no i, o melhor é dizer que querem do i de 1 até 4, filtram logo no i, okay? E depois é que especificam o j, tal que a condição, esta já é a condição i mais j. Por isso, tem estas alternativas todas para fazer ciclos, para definir os ciclos encadeados ou não, com ou sem condições. Eventualmente, ainda podem, no caso dos ciclos, em vez de podem usar o by, que diz que determina a ordem com a qual os números, os índices vão sendo especificados, ok? Por isso, se vocês fizerem for i e num 4 by menos i, a ordem, como isto é a ordem crescente, o menos 1 é o maior, o menos 4 é o menor, por isso ele começa por menos 4. Por isso ele começa por 4, aliás. Por isso ele vai começar por 4, que é o que tem mais menor valor, menos 4, e acaba em 1, por isso no fundo isto é dizer que querem o i de 4 até 1. Okay? Por isso só tem aqueles ranges que podem fazer o passo menos 1, mas tem esta hipótese de definir um range e depois explorá-lo por ordem inversa. Ok. O que é que, onde é que existe também alguma aleatoriedade? Bom, nós quando definimos a pesquisa, não é? Temos um estado da pesquisa em que as variáveis têm certos valores e depois queremos ir para um vizinho, ok? Para um vizinho que tem que ser selecionado. Lembram-se que os vizinhos são os vizinhos legais e dentro dos vizinhos legais vamos selecionar um dos vizinhos legais. E por isso vamos ter que usar seletores. Okay? Quais são os seletores que o Comet permite? Bom, é o mais simples, é o seletor, por isso uma seleção completamente aleatória. Ok? Por exemplo, se eu tiver o set 2, 6, 9, 14, 19, eu posso definir uma seleção do X em S, por isso a seleção é completamente arbitrária, e depois definir dentro desta seleção quais são os statements, por isso quais são os comandos que eu quero dar. Em particular, o que eu estou a dizer é que vou selecionar um X e vou atribuir esse X ao Z. Bom, como isto é completamente aleatório, umas vezes o Z vai tomar o valor 2, outras vezes toma o valor 6, outras vezes toma o valor 9, etc. Ou então, posso definir, juntar as duas coisas, posso definir um X de 1 até 10, mas que seja par, continua a ser completamente aleatório, mas apenas nos valores pares. 2, 4, 6, 8 e 10. Eventualmente, a seleção pode não conduzir a nada, posso não no fundo, o conjunto, digamos, por onde eu posso escolher pode, por algum motivo, ser vazio, e podem usar este on failure para verificar isto. Ou seja, se vocês neste S tentarem escolher um valor que seja múltiplo de 4, não há aqui múltiplos de 4, e por isso vocês não conseguem fazer esta atribuição, e é levantada uma flag,
Eventualmente vocês podem perceber se essa flag se foi levantada, podem fazer qualquer coisa, neste caso simplesmente escrever uma mensagem de erro. Okay? Outros seletores possíveis. Okay? Bom, normalmente, se vocês estão a trabalhar em heurísticas, querem selecionar valores, por isso variáveis e valores que otimizam ou que maximizam uma certa função heurística. Okay? E por isso dá muito jeito de ter este tipo de seletores que implementam esta informação, que é, dentro de todos os valores de S, escolher um valor X, tal que, escolher um valor X, tal que existe uma condição qualquer nesses valores de X, e o que vocês querem é o X que maximiza, neste caso, maximiza a função f de X, e eventualmente estando sujeito a certas condições. Por exemplo, este aqui é mais claro. Querem selecionar um X que maximiza esta função, isto é uma parábola, ok? Centrada em 4,5 e decrescente. E por isso querem o X que maximize esta função. Bom, se é uma parábola centrada em 4,5, os X que maximizam esta função são o 4 e o 5, que estão a meio caminho entre o 4 e o do 4,5, ok? E por isso, se vocês selecionarem um X que maximiza isto, vocês têm dois valores para onde escolher, ou 4 ou 5, vocês não, o sistema, e por isso o que o sistema faz é, enfim, depende do número de vezes que chamarem, mas em cada chamada ou vão obter o 4 ou vão obter o 5. Por vezes, nas heurísticas que vocês utilizam, decidem que escolher sempre o máximo, que é uma estratégia greedy, pode não ser uma boa ideia, porque não permite fazer diversidade, ok? Depois iremos ver esses aspectos, e podem querer ser menos golosos, ok? Se quiserem ser menos golosos, o que têm que fazer é selecionar no máximo, mas podem dizer, selecionar os valores que criam os dois máximos valores desta função. Okay? Por isso, além dos valores 4 e 5, que são os valores que estão ligados, estão mais próximos de 4,5, a seguir tem os valores de 3 e 6, que são os segundos melhores valores para esta função, quando o x varia entre 1 e 10. E por isso, neste caso, se vocês selecionarem o máximo com este sufixo 2, o que vai acontecer é que a seleção vai ocorrer entre 3, 4, 5 e 6 e não apenas entre 4 e 5. Bom, e depois há outras seleções, métodos de seleção em que vocês podem selecionar de acordo com uma distribuição de probabilidades. Por isso, vocês podem dar uma probabilidade a cada um destes valores de 1 a 10 de acordo com um valor qualquer, e depois a seleção vai ser feita não aleatoriamente entre estes valores que aqui estejam, mas de acordo com as probabilidades que vocês atribuírem a cada um dos elementos. Nós iremos usar isto, se não me engano, para a colónia de formigas, depois na altura podemos ver isto com mais detalhe. Selecionar, enfim, há várias hipóteses alternativas, mas basicamente a que nós vamos usar ou é aleatória, ou é que maximiza ou minimiza uma função qualquer, ou eventualmente uma seleção que seja probabilística. Ok, isto agora em termos de syntactic sugar, às vezes dá jeito quando vocês têm condições complicadas e que vos obrigam a definir várias vezes a mesma coisa, convém-vos definir dentro da condição de seleção, definir variáveis, ok? E por isso vocês, enfim, é mais fácil dar um exemplo do que explicar. Por isso, vocês podem querer o I e o J, por isso, isto neste caso é um array, uma matriz, I e J, aliás, é um array de valores, de números, não é? Em que vocês querem trocar o valor do I com o valor de J, como nós fizemos nas rainhas, se lembram, e querem saber o que é que melhoram quanto é que melhoram quando trocarem o I com o J. Okay? Porquê é que querem saber isto? Querem saber isto porque só estão interessados em selecionar aqueles que a melhoria seja maior que 2. Okay? E por isso vocês definem aqui qual é a melhoria que vocês obtêm, podem pôr essa melhoria na condição e depois dizer que é esse valor que vocês querem usar. Okay? Selecionar o que minimiza esta melhoria. Okay? E depois fazem a atribuição, trocam o PI com o PJ. Okay? Vocês vão usarem que, no fundo, o que estão a usar é 3 vezes, ou se quiserem, uma variável
que vocês vão usar quer na condição, quer depois no corpo da seleção. E por isso permitem fazer isso e permite fazer mais, inclusive a seguir podem ainda verificar, por exemplo, no tabu isto vai acontecer, se o delta não for o que vocês querem, fazem outra coisa qualquer. Ou se o delta for maior que zero, fazem uma coisa, se o delta for menor que zero, fazem outra, e por isso no seletor vocês definem logo esta função delta, esta variável delta, que depois pode ser usada quer nas condições, quer depois no corpo da seleção. Ok, por isso, mais uma vez, estes estão aqui os seletores. Onde é que está para aqui? A seleção. Estão aqui a seletor numérico. Então, olha. Aquelas seleções deviam estar aqui todas. Por algum motivo não estão aqui. Depois eu coloco-as aqui. Mas há aqui sequência não está aqui. No Basics, ou está nas seleções. Está aqui nas seleções, ok, está no básico. Okay? Por isso vocês podem ter aqui, aqueles exemplos todos que eu vos mostrei, estão aqui neste Select, em que vocês podem fazer uma seleção aleatória, X e S, podem fazer uma seleção aleatória, mas restringida aos valores pares, podem fazer um em que falha, podem fazer enfim, todos estes é o Select, por isso podemos pôr aqui a barra, e se vocês executarem o Select, vão ver tudo aquilo que eu vos mostrei a funcionar, ou seja, tem aqui o domínio de 1 a 4, os valores o array de 1 até 7, com valores de 1 até 4. Não é isto que eu queria. Ok, Select. Enfim, depois eu vejo isto melhor. Até este acaba aqui, mas por que eu não mostrou os outros? Desculpem lá, deixa cá ver o que é que está aqui a falhar. A Random Selection não está aqui a executar isto. Bem, por algum motivo não está aqui a mostrar o C alta, set, a Random Selection, mas depois eu vejo isso, ok? Corrijo isso e depois ponho na página como deve ser. Ok, por isso vamos continuar com agora como é que nós organizamos a pesquisa, propriamente dita, ok? E por isso a pesquisa no Comet é feita através de enfim, existe um objeto que é o objeto, ou uma classe que é o objeto que é o digamos, a parte mais importante, que é um resolvedor que vai mantendo as estruturas de dados e vai atualizando todas as relações que existem entre as estruturas de dados, em que, nomeadamente, num contexto de local search. Okay? Bom, este resolvedor vai organizar as restrições que existam, as funções, as variáveis de domínio, as variáveis de decisão, as funções de objetivo, as restrições, tudo isso está encapsulado dentro do resolvedor, que mantém, digamos, toda a informação. Cada vez que existe uma mudança de uma variável de decisão, ele vai verificar se as restrições estão a ser satisfeitas ou não, qual é o valor da função objetivo, enfim, toda essa informação é feita através deste resolvedor. Por isso, o que é que o resolvedor tem que ser declarado com esta instrução, solver ls, enfim, com o nome, e depois, a partir daqui, podemos criar vários métodos, enfim, existe um conjunto de métodos que estão disponíveis, nomeadamente podemos criar variáveis de decisão, chamadas incremental variables, podemos definir restrições nessas variáveis de decisão e podemos especificar funções de objetivo nas variáveis de decisão, no fundo, as componentes que me interessam para um problema de decisão ou um problema de otimização. A ideia é, começando pelo princípio, pelas variáveis. As variáveis de decisão são variáveis, neste caso vamos trabalhar só com variáveis inteiras, e que que têm um nome diferenciável porque cada vez que há uma cada vez que há um nome incremental, porque cada vez que existe uma modificação da variável, toda a atualização é feita não porque a variável mudou de valor, mas sim sobre a diferença de valor que a variável teve.
Normalmente é mais fácil. Existe, digamos, o objeto, o resolvedor mantém a estrutura do problema, por isso todas as relações que existem entre as variáveis, as funções e as restrições. E, por exemplo, se uma variável, como iremos ver, se uma restrição não for satisfeita, quando existe uma mudança de variável, ele apenas vai aplicar a mudança de variável à restrição para ver se essa restrição continua a ser satisfeita ou não, e não tem que recalcular toda a restrição. Okay? Iremos ver isto melhor. Okay? Por isso, cada variável é atribuído um domínio, por isso as variáveis de decisão têm domínios. Normalmente são declarados na altura em que são declarados os domínios na altura em que são definidas as variáveis, mas podem ser feitas de outra maneira. Okay? Por exemplo, eu posso definir, neste caso, uma variável A, que é uma variável inteira, que está associada ao tal resolvedor, ao tal solver, não é? E define automaticamente o domínio da variável como sendo os valores de 1 até 10. Ou então posso definir uma variável, enfim, não vamos usar isto, mas em vírgula flutuante e inicializá-la logo a um valor. Ou a mesma coisa numa variável booleana, ou num conjunto, enfim, tudo isto posso fazer uma variável de conjunto, em que digo que o conjunto inicialmente toma este valor. Okay. Atenção que a atribuição de valores a variáveis de decisão é feita com dois pontos igual e não com o igual apenas. O igual a atribuição com o igual é feita só para inteiros, booleanos e variáveis, e sets, enfim, mas não para variáveis de decisão. Qual é a interface para estas variáveis? Bom, uma vez definida uma variável, eu posso querer saber qual é o domínio que ela tem, okay? Nomeadamente, se eu definir desta maneira, de 1 até 10, o domínio vai ser um range de 1 até 10, aliás, um conjunto de 1 até 10. Posso alterar, posso fazer em vez de simplesmente aceitar. Normalmente o que isto é feito é que eu posso declarar uma variável só mais tarde é que saber qual é o domínio nessa altura, ou atualizar o domínio, e atualizo o domínio com este método. Posso saber qual é o solver em que a variável está definida. Posso saber qual é o número, enfim, o solver vai mantendo uma contagem das variáveis que estão definidas no solver, e posso saber qual é o número da variável. Posso saber, esta parte não vamos usar, mas posso tirar um valor de uma solução, enfim, não vamos falar muito em soluções. Por isso, estes são os métodos mais interessantes. A associação para um resolvedor é feita, digamos, na definição. Quando eu defino uma variável, neste caso até estou a definir um array de variáveis, com domínio de 1 até n, o size que se deve ter definido antes, eu vou definir no primeiro argumento o resolvedor. Okay? O segundo será o domínio. Mas posso fazer tudo isto posso fazer a declaração e a inicialização, em que neste caso, como eu defino um vetor com uma determinada dimensão, para todos os elementos do vetor, ele vai fazer um get numa distribuição que eu tenha definido. Foi o que fizemos nas rainhas, se não me engano. Ok. Por isso, o segundo argumento, que é o domínio, pode ser opcional, porque eu posso depois estabelecer o domínio mais tarde. O que é preciso fazer mais? O que é preciso ver mais? Ok. Por isso, a ideia é que, vamos lá ver, se nós fizermos um select, temos que ter algum cuidado cada vez que nós mudamos. Imaginem que o vosso problema é um problema que tem 100 variáveis. Okay? E cada vez que vocês mudam uma variável, o valor de uma variável, porque mudam para um vizinho, normalmente ir para uma vizinhança é mudar o valor de uma ou duas variáveis, no máximo, vocês querem garantir que a alteração do estado, digamos, seja calculada da forma mais eficientemente possível. Ou seja, existe um estado da computação, que é o estado em que as variáveis todas estão, qual é o valor que as variáveis têm, isto é pesquisa local, normalmente as soluções estão completas, o que é feito em cada passo é trocar o valor de uma ou duas variáveis por algum motivo. Bom, o que vocês querem é garantir que essa computação de troca de valor seja feita da forma mais eficiente possível. E, por conseguinte, é por isso que estas variáveis são chamadas incrementais, porque essa alteração é feita incrementalmente. Por exemplo, ok?
Ok, mais. Já lá iremos a esse outro exemplo que eu queria mostrar. Mas vocês podem ter situações em que querem obter invariantes, invariantes no sentido de garantir que certos valores são, por exemplo, a soma dos elementos de um array, e querem definir isso simplesmente, e cada vez que os elementos do array modificarem, a soma dos elementos do array é automaticamente modificada, um pouco como é feito no Excel, ok? Que vocês mudam uma célula e automaticamente essa alteração se propaga. E é um pouco esta a noção dos invariantes, ok? Por isso a ideia é que são restrições, de certa forma, são restrições que dizem que uma variável que é definida como um invariante é uma restrição das variáveis que aparecem no corpo, nomeadamente, por exemplo, a sua soma. E por isso ela tem sempre o valor da soma das variáveis, independentemente das variáveis irem mudando ou não de valor. Okay? A maneira como é feito é dizer que o V, por isso o invariante, é atribuído com a seta, okay? Uma expressão, e por conseguinte, cada vez que as variáveis da expressão se alteram, o V também se altera concomitantemente. Okay? Por exemplo, neste caso que eu vos estava a falar, vocês podem definir a variável S. A variável S é definida no solver M, e a variável S vai sempre tomar a soma de 1 até 20 dos valores enfim, se quiserem, a média ponderada dos valores do array X. Okay? Por isso, o array X tem, presumivelmente, 20 valores, e o que é feito é sempre a soma ponderada do índice vezes o valor do elemento que está nesse índice. Okay? E por isso, basicamente, vocês não têm que se preocupar como é que o sistema mantém esta restrição, ou seja, que o S é uma restrição nas variáveis de X, mas basicamente só tem que a declarar. Okay? Mas a propagação é importante, já agora, posso mostrar aqui apenas um exemplo. Imaginem que vocês têm uma igualdade, têm esta igualdade, por isso este invariante, que o S é igual a x1 menos 2x2 mais 3x3 menos 4x4, ok? Vocês podem definir este invariante, e agora o que vai acontecer é que a variável x2, por exemplo, modifica de 8 para 3. Bom, se a variável x2 modificar de 8 para 3, por isso decrementa 5, vocês não têm que recalcular toda esta expressão modificando o 8 e passando para 3. Tudo o que vocês precisam de saber é que, do ponto de vista enfim, da matemática básica, se o S é igual a isto, ou seja, uma soma de variáveis, ou soma ponderada, a variação do S, quando o X varia, é K vezes a variação do X. E por isso tudo o que acontece é que, se vocês modificarem o X por um certo delta, como o X1 está multiplicado por 1, o S também varia com esse mesmo delta. Se vocês modificarem o X2 com um determinado delta, o S vai modificar-se multiplicando este delta por 2. Tudo o que tem que fazer é, em vez de recalcular toda a expressão, imaginem que era a soma de um array com 100 posições, em vez de estar a fazer novamente uma soma de 100 valores, vocês só têm que fazer esta pequena alteração. Okay? E é por isso que estas variáveis são chamadas variáveis incrementais. Okay? Foi o nome que eles utilizaram, no sentido que elas são atualizadas não pela mudança das funções, mas pelos incrementos que são dados às variáveis que se propagam para outras variáveis. Ok, basicamente todas estas informações são guardadas nestes invariantes, quando eles são declarados. Uma vez estas declarações feitas, o sistema mantém um gráfico de dependências das variáveis em relação a outras variáveis, ou das restrições em relação a variáveis, e todo esse gráfico de dependências só é formado quando o resolvedor é fechado. Okay? Depois diremos o m.close. A determinação dos gráficos de dependência. Ok, com este close, por isso está aqui um exemplo, okay, só para mostrar. Por isso, primeiro, para trabalharem com pesquisa local, têm que importar a informação sobre o solver local. Podem declarar variáveis, podem declarar range, variáveis normais, digamos, sem ser decisão, podem declarar range, podem declarar permutações. Okay? Isto foi aquilo que fizemos
basicamente nas rainhas. Depois declaram um resolvedor. Declarar o resolvedor, todas estas são independentes do resolvedor, mas quando declaram um resolvedor, a seguir podem declarar variáveis dentro deste resolvedor. Okay? Depois podem declarar restrições neste resolvedor, mas todas estas as dependências entre as restrições e as variáveis só estabelecem, digamos, um grafo de dependência, o sistema só cria o grafo de dependência depois de fazerem este close. Ok? Bom, isto leva-nos a seguir para as restrições, ok? Por isso, neste momento, eu falei de uma restrição, que é o all different, que já tínhamos falado na aula passada em relação às rainhas, mas vamos ver então como é que são feitas as restrições e como é que o Comet implementa estas restrições. Bom, em primeiro lugar, como viram aqui, as restrições são organizadas em sistemas de restrições, ok? Vocês podem ter vários sistemas de restrições para o mesmo solver, mas as restrições propriamente ditas são associadas a um determinado sistema de restrições. Okay? E por isso, neste caso, vocês declaram um sistema de restrições dentro de um determinado resolvedor, mas aí depois usam os métodos do sistema de restrições para criar as restrições propriamente ditas. Ou seja, o sistema de restrições, é associado a um resolvedor, mas depois as restrições são métodos deste sistema de restrições. O que é que nós podemos ver nesse caso? Por isso, como nós tínhamos visto, por isso todas as restrições, uma vez declarado o sistema de restrições, todas as restrições são declaradas com o método POST. Método POST dentro do sistema de restrições. Estava aqui escrito. Ok, isto eventualmente pode ser interessante, ter vários sistemas de restrições, porque vocês podem querer saber informação sobre diferentes grupos de restrições durante a execução de um programa. E por isso convém, eventualmente, definir mais do que ou poderá convir, definir mais do que um sistema de restrições dentro de um determinado solver. Quais são os métodos, já agora, que podem ser usados com restrições? Bom, o método é, por um lado, saber qual é o solver, o get solver, é saber qual é o solver a que ela ficou associada. Podem saber quais são as variáveis que estão a ser utilizadas numa determinada restrição, por isso esta, no fundo, são as variáveis que fazem parte do grafo de dependências associado a cada uma das restrições. Podem querer saber se uma restrição está a ser satisfeita ou não. E podem saber o número de violações das restrições que já lá iremos. Ou seja, com mal está a ser tratada essa restrição. Mas podem saber não só as violações associadas a uma restrição, mas as violações associadas a cada variável dessa restrição. Já iremos ver aqui exemplos como é que isto é calculado. Podemos também calcular o que é que aconteceria, como é que as restrições podem diminuir de acordo com uma determinada variável. Por isso a variável tem o valor 5 neste momento, mas se eu mudasse o valor para um valor adequado, as violações se calhar passavam só para uma ou duas, ou mesmo deixavam de existir. Por isso é este método. Depois, é aquilo que nós vimos, que dentro de uma restrição eu posso fazer a pergunta: o que é que aconteceria se eu mudasse esta variável por este valor? O que é que aconteceria se eu, ou mais complicado, duas variáveis, o que é que aconteceria se eu modificasse esta variável por este valor e esta variável por este valor? Ou o que é que aconteceria se eu mudasse este array de variáveis de decisão por este array de valores? Ou, isto no caso de trocar variáveis por valores, ou como vimos também nas rainhas, vocês podem simplesmente trocar variáveis com outras variáveis. O valor de uma variável com outro valor da variável. Normalmente isso é o que acontece quando vocês estão a trabalhar com permutações. A solução é uma permutação. Vocês começaram com uma permutação qualquer e querem ir mantendo a noção de permutações e por isso querem trocar o valor de uma variável com o valor de outra variável para manterem uma permutação. E por isso podem querer saber o que acontece com o swap se trocarem uma variável por outra ou duas variáveis. Okay? Se trocarem esta variável por esta e esta por esta. Por exemplo, isto acontece às vezes no caixeiro viajante em que vocês têm métodos que mudam duas variáveis, ou dois caminhos ao mesmo tempo.
Finalmente, tem que fazer o post, porque é o post que lhes permite restringir, especificar as variáveis. Aqui há alguns exemplos, ok? Por isso, este primeiro são mais de informação, por isso é saber qual é a informação, qual é o software que está associado, quais são as variáveis que estão associadas a uma restrição. O segundo aqui é mais interessante, retorna as violações que são associadas a uma determinada variável, a uma determinada restrição, ou uma determinada restrição, aliás, a um constraint system, e é a mesma coisa para cada uma das variáveis, ok? Podemos saber se a variável é verdadeira ou não, quanto é que ela poderia melhorar se atribuíssemos o melhor valor possível à variável. E o terceiro grupo é aquele que permite fazer as trocas de variáveis, como eu vos mostrei. Já vos falei disto, por isso não podemos acelerar. Ok, por isso, o que é que são esta história das violações, ok? Desculpa, aqui estava aqui a falar eventualmente, esta parte eu vou passar, mas a ideia é que existe, enfim, vou passar este acetato, ok? Por isso, a ideia é que nós estamos num modo qualquer, num problema, e queremos melhorar, ou seja, o problema não tem as restrições satisfeitas, queremos obter uma solução vizinha que melhore a situação, ou seja, que diminua de alguma forma a distância entre o ponto onde nós estamos e o ponto onde queremos chegar. Intuitivamente, as violações basicamente serão zero quando todas as restrições forem satisfeitas, e serão um número positivo quando as restrições não forem satisfeitas. E por isso a ideia é que vamos medir a qualidade da nossa solução em termos das restrições que era suposto efetuarem, com uma medida de violações de variáveis, de restrições. Bom, como é que são feitas estas violações? Bom, todas as restrições que forem definidas, ou as que já estão definidas, têm uma medida de violação que tem que ter estas características. Por um lado, ela não pode ser negativa. As restrições ou são satisfeitas, nesse caso valem zero, ou não são satisfeitas e têm um grau de violações positivo, inteiro. Por outro lado, por isso, para todas as restrições, em todas as variáveis, as violações de uma restrição com uma variável têm que ser maior ou igual a zero. Bom, na realidade, elas só serão zero se a restrição for satisfeita. Por isso, se a restrição for satisfeita, o número de violações da restrição será zero. Finalmente, tem que ser monotónio ou monótonas. Bom, aqui isto é menos. Aqui há alguma arbitrariedade, mas não é muito fácil definir isto de uma forma formal, mas tipicamente se uma solução estiver mais próxima se uma determinada solução estiver mais próxima de satisfazer as restrições do que outra, quer dizer que essa solução tem um número de violações mais pequeno que a outra. Enfim, intuitivamente, acho que isto é claro. Ou seja, se x1 estiver mais próximo de uma solução admissível do que x2, então as violações de x1 devem ser menores que as violações de x2. Ok, agora, como é que nós vamos fazer estas violações? Reparem que o que nós queremos é, normalmente quando queremos fazer uma pesquisa local, nós queremos avançar de soluções que têm determinadas características para soluções que estejam mais próximas da solução, por isso uma solução admissível, e por isso estas violações vão ser importantes definir isto, ok? E é isso que vamos ver como é que as restrições pré-definidas medem as suas restrições, as suas violações, ok? Por isso, quais são as restrições mais simples que existem? São as restrições numéricas, ok? Que são obtidas, enfim, com os valores das variáveis, com os operadores de relação,
e, por conseguinte, e podem ser ainda depois compostas com is e os. Ok? Mas vamos ver o caso mais simples. Suponhamos que vocês têm uma expressão do lado direito, uma expressão de esquerdo do lado direito, ok? E querem que a expressão do lado esquerdo seja igual à expressão do lado direito. Quais são as violações que podem estar associadas a esta restrição? Bom, a diferença entre o valor absoluto do L e do R. Ou seja, se vocês tiverem o valor do lado esquerdo que vale 10 e o valor do direito que vale 8, quer dizer que vocês não estão iguais e estão a 2, uma distância de 2, por isso estão a cometer uma violação de 2 nesta restrição. Se for diferente, aqui é ou sim ou não, e por conseguinte as violações ou são 0 ou são 1, 0 se forem diferentes e 1 se forem iguais. Okay? Não há mais diferentes que outros neste caso. Se for L menor que R, bom, aqui se o L for menor que R não há restrições, não há violações, mas se o L for maior que o R, existem violações. E por isso as violações são o máximo entre L menos R e o 0. Se o L for menor que o R, não há restrição nenhuma. Não há violação nenhuma. No caso da ordenação ser estrita, aqui, temos que considerar aqui o mais 1, porque o igual não é considerado. Ok? Por isso, restrições numéricas é fácil de determinar. Ok? Depois, o que é que... okay? Estes são exemplos que eu vos vou mostrar, que estão naquele fecheiro que eu vos mostrei, naquele projeto que eu vou disponibilizar. Mas imaginem que vocês têm estas variáveis, a variável x, okay? Que varia entre 5 e 7, e neste caso toma o valor 6. A variável y também varia entre 6 e 8, e toma o valor 7, e vocês criam um sistema de restrições e dizem que x vezes y mais 2 deve ser maior ou igual a 65. O que é que podemos verificar neste caso? Bom, à partida, o número de violações é 11, okay? Porque 6 vezes 9 é 54, 54 menos 65 é 11. Agora, estamos interessados não apenas em verificar as restrições associadas a as violações associadas a uma restrição, mas nós, por exemplo, quando quisermos fazer uma modificação de estado, queremos saber qual é a variável que nos interessa mudar. E por isso, muitas vezes o que nos interessa é saber qual é a variável que está a criar mais chatices, que está a tornar a restrição mais difícil de satisfazer. Bom, isso é o número de violações associadas a cada uma das variáveis. Como é que elas são calculadas neste caso? Bom, verificamos que o número de violações associadas à variável x é 9. Porquê? Porque se o x só pode, se o y continuar a tomar o valor 7, ok? Se o x tomasse, este valor é mais pequeno do que o valor que aqui está é mais pequeno que 65, é 54, e na realidade, se o x aumentasse de 6 para 7, isto passava a ser 7 vezes 9 igual a 63, e por conseguinte o número de violações baixava para 2. Como ele neste momento vale 11, e o número de violações baixaria para 2 se o x melhorasse, nós podemos dizer que as violações associadas à variável x são 9. Ou seja, o número de violações atual menos o número de violações que idealmente poderíamos atingir se modificássemos o valor de x. E a mesma coisa para o y. Okay? O y neste momento vale 7, okay? O x vale 6, 6 vezes 9 dá 54, mas se o y passasse para 7, isto passava a ser 6 vezes 9, 6 vezes 9, se o y passasse para 8, isto passava a ser 6 vezes 10, que é 60, e por conseguinte isto passava a violar apenas, esta restrição só tinha uma violação de 5, e por isso as violações associadas à variável y serão o número atual de violações menos o número ideal de violações se o y mudasse para o seu melhor valor. Okay? Que seria neste caso 8, e que as violações passariam a ser apenas 5. E por isso eu digo que, apesar das violações globalmente serem 11, há 9 que podem ser associadas ao x e há 6 que podem ser associadas ao y, e este valor não tem que somar. Okay? Bom, isto é a ideia que em expressões simples isto é fácil de fazer estas contas, em expressões complicadas o Comet da altura desiste de fazer essas contas
e por e simplesmente associa a cada variável o número de as violações associadas à restrição em que ela aparece. Por isso, num sistema de restrições, existirem a variável aparecer em 4 restrições, e cada uma delas tiver um certo número de violações, as violações associadas a essa variável são a soma dessas 4 violações e o sistema desiste de ser mais esperto. Por isso, nomeadamente quando as restrições deixarem de ser, enfim, já não são lineares. Quando são lineares a coisa ainda vai lá, mas quando não forem lineares, quando forem multiplicações ou coisas mais complicadas, é muito difícil fazer estas contas. Por exemplo, neste caso, imaginem que vocês têm uma coisa deste género. U mais 2 vezes V mais 3 vezes W igual a... tem que ser maior que 20. Enfim, teriam que ver o que acontece fixando as outras mudassem. Neste caso, ele até conseguiria fazer, julgo eu, porque isto é linear, mas o que é certo é que o Comet associa se fizessem as contas, o Comet devia verificar que a variável U só tem associada poderia ter associado apenas uma violação, porque se o U mudasse para 7, a restrição passaria a ter apenas uma violação, e V podia ser estes valores. Na realidade, o que o sistema faz é que ele reporta sempre 8. Okay? Reporta sempre. Ele não tenta fazer esta otimização quando a restrição é complicada. Complicada, entre aspas. Mas, normalmente, num sistema de restrições, vocês têm, à partida, uma conjunção de restrições. Ou seja, vocês dizem, eu quero satisfazer esta restrição, mais esta, mais esta, mais esta. Quando houver combinações de restrições conjuntivas, por isso, conjunção de restrições, eu tenho que saber associar ao sistema de restrições, quero associar as violações de cada uma das restrições e quero fazer isso também para cada variável que aparece no sistema de restrições. Eventualmente, as restrições normalmente poderão ser combinadas através de uma conjunção ou através de uma disjunção. Combiná-las através de uma conjunção é a mesma coisa que dizer ser post desta e a seguir dizer ser post da outra. Com a conjunção, com a disjunção, tem mesmo que ser com este operador de disjunção. Por isso, o que acontece numa conjunção? Bom, se vocês quiserem saber qual é o número de violações associadas a esta conjunção, como as duas têm que ser satisfeitas, basicamente é a soma das violações na primeira mais a soma de violações na segunda. Okay? Isso é bastante simples. Okay? No caso para cada variável, é a mesma coisa. Ou seja, se eu quiser saber quais são as violações associadas a uma variável, numa conjunção, eu só tenho que associar as violações associadas à variável na primeira e as violações associadas à segunda restrição e somar para obter as violações associadas a esta variável nas duas restrições. Na disjunção, a coisa é mais complicada porque basta-me satisfazer uma, ok? E por isso, na disjunção, as restrições associadas à disjunção é o mínimo das violações associadas a cada uma, porque basta uma delas funcionar e por isso o mínimo, o que eu tenho que garantir é que uma deixe de ser violada, e por isso o número de violações é o mínimo das duas. As violações para cada variável é um pouco mais complicado de explicar, mas a ideia é a seguinte: imaginem que eu podia melhorar as violações de uma determinada maneira nesta variável x. Que eu podia melhorar as violações na segunda restrição com a variável x. Por isso, as violações, o mínimo que eu podia garantir era o mínimo, destas diferenças. Okay? E por isso, o que eu tenho que fazer é associar às restrições globais da variável aquilo que eu poderia melhorar, garantidamente melhorar, se mudasse a variável nas duas restrições. Numa delas, pelo menos. Okay? E por isso é assim que ele calcula as violações associadas a uma variável quando as restrições são disjuntas. Ok, bem, basicamente é isso que está aqui explicado. O que é que há mais? Ok.
vejamos aqui estes casos. Se vocês tiverem o x igual a 6, o y igual a 7, 5 a 7, 6 a 8, tiverem este sistema de restrições, como vimos há bocado, podem ter outro sistema de restrições, correspondente a esta restrição, ou outro ainda correspondente a esta restrição, ou outra ainda, okay? Se vocês tiverem estas 4 restrições isoladamente, em que uma é simples, outra é simples, outra é a conjunção das duas, outra é a disjunção das duas, vocês podem obter estas violações, ok? Podem verificar que as violações de cada um deles, por isso as violações totais, as violações associadas à variável x e as violações associadas à variável y são estas, ok? Por isso, este caso é simples, se as violações totais da primeira são 11 e da segunda são 14, a sua conjunção tem uma variável, tem violações de 25. Se em relação ao x eu posso melhorar 9 na primeira e posso melhorar 7 na primeira, estão associadas 9 violações na primeira e 7 violações na segunda, no total das duas restrições estão associadas 16 e a mesma coisa aqui para o y. Okay? Se a primeira tem uma restrição, tem um número de violações de 11 e a segunda tem um número de violações de 14, as violações associadas à disjunção, como basta uma ser satisfeita, é o mínimo. Okay? E este 9 e 6 é aquelas contas que eu vos mostrei há bocado, não vou insistir. Já agora, voltando só depois para vocês verificarem isto com mais cuidado, vocês têm numeric constraints, okay? Tem este fecheiro aqui, em que é estes exemplos que eu vos estou a dar, ok? Diz qual é o sistema de restrições A, o sistema de restrições B. Por acaso não está o... está aqui, este é o mais completo. Okay? Tem o A, o B, o C e o D, e aqueles valores que eu vos pus digamos, o resultado de correr este sistema, ou este programa, em que cá está, as violações do A são 11, as violações do B são 14, por isso a sua conjunção são 25 e por aí adiante. Por isso vocês podem confirmar nestes dois programas como é que o sistema calcula as restrições e eventualmente depois mais tarde usá-las nos vossos programas. Ok. Mais. Aqui já vamos ao meio-dia. Até aqui, tudo bem? Não tem... Dá para entender ou não? Dá. Ok. Bom, estas são as restrições mais simples, eventualmente combinadas, mas existem restrições combinatórias, ou seja, restrições que envolvem várias variáveis e que têm métodos próprios para resolver e para determinar as suas violações. Por exemplo, o all different, que nós já vimos, quando queremos dizer que várias variáveis têm que ser todas diferentes, como é que nós calculamos as suas violações? Okay? Ou no at most, em que dizemos que no máximo não sei quantas variáveis podem ter um determinado valor, já lá iremos, ou um knapsack, que não é exatamente aquilo que um de vocês tem para ir no knapsack, mas é uma coisa que pode ser utilizada. Por isso há pelo menos estas 4, eu vou só falar destas 4 restrições globais que envolvem várias variáveis, ok? E a questão é como é que se medem as restrições ou as violações das restrições nestas restrições, digamos, combinatórias. E há 3 métodos para fazer essa medição. Uma é dizer assim, bom, apesar de serem restrições combinatórias, eu posso decompô-las em restrições simples. E se eu as decompuser em restrições simples, tenho que fazer aquilo que fiz quando tenho conjuntos ou conjunções de restrições. E é assim que começam as violações. Ou então posso olhar para as variáveis e ver qual é o número mínimo de variáveis que precisam de modificar-se para que a restrição deixe de ser violada. Ok? Isto é uma outra maneira de calcular as violações. No fundo é dizer assim, ok, tenho aqui algumas variáveis que não... As variáveis, o valor atual não bate certo, mas se eu mudasse, por exemplo, uma ou duas, a coisa já funcionava. E é nessa base que eu estou interessado em calcular estas violações. Ou então a mesma coisa. Uma coisa, mas não nas variáveis, mas nos valores. As variáveis têm determinados valores, ok? Mas que valores é que eu poderia modificar
para garantir que a restrição passava a ser satisfeita. Ok? Vamos ver aqui estes 3 métodos possíveis de avaliação, com um exemplo para tornar a coisa um pouco mais óbvia. Okay. Imaginem que vocês têm um conjunto de arrays, um conjunto de variáveis num array X e querem garantir que eles são todos diferentes. Okay. O que é o método de composição? O método de composição é dizer que para cada I, Y, para cada variável I, vocês somam as variáveis J que não são diferentes. Ok? Ou seja, para todas as variáveis J que não são diferentes, aliás, somam para todas as outras variáveis, somam o número de vezes que elas são iguais. Por isso, basicamente, a variável 1, se for igual a duas outras, a variável 1 acaba por ter uma soma, o número de variáveis que são iguais a ela igual a 2. O número total de violações é metade dessas violações, ok? Porque se a variável 1, para não contar a mesma violação duas vezes, não é? Porque se o xi é igual a xj, o xj também há de ser igual a xi. Ok? Por isso, à partida, tudo o que nós temos que fazer é fazer os pares de variáveis x e xj e ver quantas são iguais e contá-las. Isto é a decomposição. Se todas são diferentes, elas têm que ser diferentes de duas a duas. Mas posso ter aqui uma maneira um pouco mais sofisticada de contar as violações. Quer dizer o seguinte: suponhamos que todas as variáveis têm um valor num domínio, todas as variáveis têm o mesmo domínio, e eu posso querer saber quantas variáveis é que têm o valor V. Ok? Quantas variáveis têm o valor V? Porquê? Porque se eu quero que elas todas sejam diferentes, eu tenho que garantir que, pelo menos para todas as variáveis, quero saber quantas é que estão associadas a um valor que é contabilizado mais do que um. Ou seja, que tem todas as variáveis que têm valores repetidos. E, basicamente, o que eu tenho que dizer é somar o número das variáveis que têm valores repetidos. Okay? E, por isso, isto dá-me a possibilidade de medir as violações de restrições contando as variáveis que têm valores repetidos. Ou, no caso do value-based, é ao contrário. Eu posso, à mesma, saber quantas variáveis é que têm os valores repetidos e também posso saber quantos valores é que aparecem repetidos, propriamente dito. Okay? Aqui, por isso, não faço a contagem nas variáveis, mas faço a contagem nos valores. Ou seja, quero saber, para este vetor R, diz-me quantos valores é que aparecem repetidos. O que é um valor a aparecer repetido? É que o número de variáveis que apareça com esse valor seja maior que 1. Se for maior que 1, se for 2, por exemplo, se for igual a 1 não há problema, se for 0 não há problema, mas se for 2, se houver duas variáveis com o valor 2, esse valor V fica associado a uma repetição. Okay? E por isso o que eu quero fazer neste caso é dizer que as violações associadas a essa variável é, no fundo, a soma das violações associadas a cada um dos valores. Ok? E por isso eu posso olhar então dessas 3 maneiras e obter resultados diferentes. Está ali num outro sistema. Imagina que eu tenho este valor X, é o domínio à partida, o vetor, que eu quero que sejam todos diferentes. Bom, obviamente eles não são todos diferentes, o 5 aparece 2 vezes, o 2 aparece 3 vezes, etc. E por isso eu posso querer saber o seguinte, quero saber, em termos de valor F, quero saber quantas variáveis é que são, qual é a frequência dos valores, por isso os valores também são de 0 até 9, por isso quero saber de 1 até 9, aliás, e quero saber quantas vezes é que aparece o valor 1. O valor 1 aparece uma vez. O valor 2 aparece 1, 2, 3 vezes, o valor 3 não aparece, o valor 4 aparece 2 vezes, o valor 5 aparece 2 vezes e o valor 6 aparece uma vez. Okay? E por outro lado, quero saber quais são as repetições nos valores. Bom, o 1 não tem repetições, porque só aparece uma vez. O 3 é repetido, o 2 aparece 3 vezes, por isso há 2 repetições. E basicamente é dizer que é menos 1 do que aquilo do que a frequência. As repetições é menos 1 do que uma frequência. E por isso as violações, se forem por decrementais,
se forem por decomposição, que eu olho para aqui, para estes valores do V1 e digo, ok, a variável 1 não está violada, porque não aparece nenhuma vez. A variável 2, o 5 aparece 2 vezes, por isso há uma violação. E estes valores que aqui aparecem são os valores daqueles vetores que eu vos fui contando, não é? Que é a soma das variáveis, a soma das violações. Por isso, este V1 é o número de vezes que o 5 aparece, o número de violações, aliás, do 5, que é uma. Desculpem, do 2, porque o 2 aparece... Desculpem, esta variável V, primeiro é na decomposição. A variável V aparece com uma violação, porque o 5 é igual a 5. Esta variável aparece com uma violação também, porque 4 é igual a 4. Esta variável, que tem um valor 2, aparece com 2 violações, porque é igual a esta e é igual a esta. Okay? Tal como esta variável, que também aparece 2 vezes, por isso todas as variáveis que têm o valor 2 aparecem com 2 violações, etc. E por isso isto são não só as variáveis, as violações associadas a cada variável, como somando-as todas, ok? E dividindo por 2 neste caso, porque não quero contar a mesma coisa 2 vezes, obtenho 5 violações, ou seja, há 5 pares de variáveis que são iguais. Em relação às variáveis, há uma contagem baseada em variáveis. O que eu verifico é que há variáveis que são repetidas e outras que não são. Por isso, a primeira não é repetida, a segunda é repetida, a segunda é repetida, a terceira também é repetida e por aí adiante. E por isso eu tenho estas todas as variáveis que são repetidas, ok? Por isso eu começo a vejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Há 7 variáveis que são repetidas e que tenho que as modificar. Okay? Por outro lado, em relação aos valores, quais são os valores que são repetidos? É o 5, o 4 e o 2, ok? 5, 4, 2. Nos valores, exato, tenho aqui nos valores variáveis, desculpem, nos valores variáveis, os valores assim aqui é. O 2 é repetido 2 vezes, o 5 é repetido uma vez, aliás, o 4 é repetido uma vez e o 5 é repetido uma vez, quer dizer que há 4 repetições. E essas são as violações associadas através dos valores. Quais são quais são as variáveis que contribuem para estas 4 violações? Bom, são todas as que têm o valor 2, 4 ou 5. Okay? 2, 4 e 5 são as variáveis que têm violações e por isso cada uma destas variáveis vai ser associada a uma violação. Ok? Bom, e por isso isto é a forma diferente de contabilizar as violações numa restrição combinatória no caso concreto do all different, o Comet, se não disserem nada em contrário, é esta do value que é utilizada. Okay? Por isso ele conta os valores que são repetidos e associa uma violação a todas as variáveis que têm um dos valores repetidos. Há outras restrições que são interessantes, que vocês provavelmente vão usar, que é o at most, okay, e o knapsack. O que é o at most? É uma espécie de generalização do all different, em que o all different tem que ser todas diferentes, ou seja, cada valor só pode aparecer uma vez. O at most relaxa um bocado e diz que certos valores podem aparecer mais do que uma vez. Por exemplo, neste caso, as variáveis tomam o valor de 1 a 5, ok? As variáveis do vetor A há 5 variáveis do valor de 1 a 5 e o domínio é 2, 3 e 4. Okay? E agora o limite que é dado é o seguinte: nestas 5 variáveis não tem que ser todas diferentes, mas só 2 é que podem tomar o valor 2, só uma é que pode tomar o valor 3 e só 3 é que podem tomar o valor 4. Acima disso é contabilizada uma violação. Ok? E é isso que este at most garante. O knapsack é uma generalização deste at most, que não me interessa apenas o número de variáveis que tomam um certo valor, mas o valor das variáveis que tomam um certo valor. Okay?
Por isso isto é ainda um pouco mais, ainda uma generalização deste caso, em que dizem não só que tem tantas variáveis, tem tantos valores no domínio, exatamente como está aqui. Agora, o vosso limite não é feito no número de variáveis, mas o vosso, antes disso, cada variável tem um determinado peso, ok? E agora o que vocês dizem é, no problema em geral, há capacidade para cada uma das variáveis. E por isso o que vocês dizem é, ou que esta restrição na PSAC com peso e capacidade diz é o seguinte: as variáveis com o valor 2, cada uma delas com as variáveis que tiverem o valor 2, multiplicadas pelo seu peso, não podem exceder o peso 2. As variáveis com o valor 3, multiplicadas pelo seu peso, não podem exceder o valor 6, o peso total de 6. As variáveis que têm o valor 4, multiplicadas pelo seu peso enfim, depende destes, não podem exceder o valor 5. Ok? Ok, isto é a forma de calcular, eu acho que vou passar por aqui, mas podem confirmar. Também são variáveis, enfim, não vamos entrar aqui nos valores, acho que vou só mostrar o exemplo, ok? Por isso, vejam, neste caso, imaginem que a variável lá tem o valor 3, 2, 3, 3, 4, ok? Se, do ponto de vista do atmost, o que é que acontece? A variável 2 aparece uma vez, e é aceitável que apareça uma vez, pode aparecer duas vezes, por isso aqui na variável, no valor 2, por isso isto são claramente value-based, a maneira de calcular as restrições é através destes valores, não é? Por isso, claramente, não há problema nenhum com a variável, desculpem, com o valor 2, okay? Com o valor 3 aparecem 3 variáveis, essas 3 variáveis só deviam aparecer uma, ok? E por isso há 2 variáveis que estão aqui a mais, no valor 3. Em relação ao valor 4, só aparece uma vez e podia aparecer 3. E por conseguinte, o atmost tem 2 violações, porque há 2 variáveis que têm o valor 3, ou seja, aqui o crítico é o valor 3, em que só devia haver uma variável e aparecem 2. Aparecem 3. Okay? Por isso há 2 violações. Em relação ao NAPSAC, se forem estes os pesos, o que acontece? As variáveis que têm o valor 2, ok? As variáveis que têm o valor 2 só existe uma capacidade de 2. Quer dizer que as variáveis que têm valor 2, neste caso é apenas a segunda, e esta segunda tem um peso 1. Por isso, como só existe uma variável, e essa variável tem peso 1, está abaixo do limite, e por isso não contribui para nenhuma violação. Por outro lado, as variáveis que têm o peso 3, o valor 3, só podem ter um peso total de 6. Ora, o que acontece é que existem 3 variáveis que têm o valor 3, uma tem 5, peso 5, outra tem um peso 3, outra tem um peso 1, ou seja, 1 e 3, 4 e 5, 9. Há 3 variáveis com um peso total de 9, quando só devia haver um peso de 6. Por isso aqui há aqui uma violação de 3. Por outro lado, em relação à 4, a 4 tem um peso de 7, a última, só devia ter um peso de 5, e por isso há aqui mais duas restrições, e por isso no total existem 5 violações. Okay? 3 associadas ao valor 3 e 2 associadas ao valor desta variável que tem o valor 4, e por isso, feitas as contas, as variáveis 1 e 3 e 4, que têm este peso 3, que têm este valor 3, estão associadas a 3 violações, que são as violações no valor da segunda, neste valor de 3. A última variável tem associado um valor de 2, uma violação de 2, porque ela própria pesa 7 e só podia, no total das variáveis que com esse valor 4, só devia haver um peso 5. Okay? Só ela pesa 7, por isso ela tem uma violação de 2. E por isso, já estão a ver aqui, por acaso eu devia estar a fazer isto, era com, se não se queixaram, mas já agora vamos pôr isto com modo de apresentação.
Ok, pronto. Em relação à sequência, a sequência é uma restrição que tem a ver, basicamente o que faz é o seguinte, há uma sequência de variáveis, por isso um array de variáveis, e o que dizem é que numa determinada janela, 2 ou 3 ou 4, só pode aparecer um conjunto de valores, no máximo um conjunto de vezes. Ok? Vou dar aqui um exemplo. E no fundo é um conjunto de at most. Ok? Vou dar aqui um exemplo que é mais simples de ver isto. Por isso, nesta sequência S, okay, que é 2, 1, 3, 1, 3, 2, 4, os valores de 1 e 3, em cada sequência, os valores de 1 e 3, em cada sequência de 3 seguidas, só podem aparecer 2 vezes. Ou seja, isto é um at most que é aplicado a sequências de 3, a subsequências de 3. Por isso, na primeira subsequência de 3, os valores 1 e 3 só aparecem 2 vezes, por isso aqui não há violações. Na segunda sequência, os valores 1 e 3 aparecem 3 vezes, por isso contribuem para uma violação. 3, 1, 3 é a mesma coisa, aparecem 3 vezes, só deviam aparecer 2. 1, 3, 2 não há problema, porque só aparecem 2 vezes. 3, 2 só aparecem 3 só aparece uma vez, por isso também não há problema. Por isso há duas subsequências que estão a causar problemas, ok? Por isso há 2 at mosts que não funcionam e, no fundo, o que existe são 2 at mosts que não funcionam e o total das violações são 2, ok? E depois o resto, enfim, podem ver como é que poderia ser calculado. Mas, já agora, afinal, tudo isto está aqui, se vocês quiserem confirmar todos estes valores, estou aqui nestas combinatorial constraints, em que tem, não é combinatória, é o all different, se não me engano. Tem o knapsack, por exemplo, podem ver aqueles valores que eu vos mostrei no knapsack, há o all different e há o at most. Deve estar para aqui. Olha, não está aqui o at most. Aqui só tem o knapsack, mas falta aqui o at most, alguns. Mas há aqui a sequência também, a sequência que são vários at most, em que aquele exemplo que eu vos mostrei diz exatamente quais são as violações para cada total e mostra, por exemplo, neste caso, a sequência é 2, 1, 3, não sei quantos. Os valores de 1 e 3 só podem aparecer 2 vezes em subsequências de 3 e há 2 violações totais, como eu vos mostrei, e a variável 1, a variável 1 não aparece em nenhuma dessas violações, a variável 2 aparece numa violação, a variável 3 aparece nesta violação e nesta, 313, por isso é associada a 2 violações. A variável 4, esta variável aparece à violação 131 e aparece associada à violação 313 e por isso também aparece com 2 violações. E pronto, basicamente o total de violações será 2, porque há 2 subsequências que violam esta restrição e as variáveis aparecem, o número de vezes que as variáveis aparecem nessas subsequências é o número de violações associadas a cada uma das variáveis. Enfim, depois podem ver isto com mais cuidado, mas acho que é razoavelmente intuitiva a forma como isto é calculado, como são calculadas as violações. Ok, por isso, isto é em termos de violações, por isso já vimos que nos problemas que nós estamos interessados em resolver, em garantir que as violações não são restringidas, mas também otimizar uma função objetivo. Okay? O que é a função objetivo? Bom, às vezes as funções objetivas são valores nas variáveis, apenas, queremos melhorar isso, mas às vezes faz-se uma modelação em que se associa as restrições também à função objetivo. E por isso fica só com uma função objetivo para resolver, em que, obviamente, na função objetiva, a maneira das violações das variáveis aparecerem será ótima quando não houver violações, e por isso, se nós conseguimos obter um ótimo, eventualmente conseguimos obter uma situação em que as restrições são satisfeitas. Mais uma vez, existem várias funções que podem ser aglutinadas numa combinação qualquer, porque podemos ter multi-objetivos e se temos um problema que queremos garantir vários objetivos, o que temos que fazer normalmente é associar ou agregar as várias funções objetivo numa só, eventualmente pesada, porque há umas que são mais importantes que outras. Okay?
Ok. Como é que isto é feito? Ou o que é que permitem fazer isto em Comet? O Comet permite definir funções. Essas funções têm a interface é parecida, por isso também dizem quais são o solver que lá estão e as variáveis que estão associadas às funções do objetivo. Depois, enquanto que nas restrições existe o número de violações, aqui o que existe é a avaliação, que não é exatamente o valor numérico, depois poderá haver diferenças em algumas funções pré-definidas, mas somos nós que definimos em última análise. E aqui, no fundo, as violações associadas a cada variável são feitas com este decrease em relação às variáveis. Estamos a admitir que as funções que se pretendem a otimização são minimizações e, por conseguinte, quanto é que nós podíamos, neste caso, minimizar associada a cada variável, ou se a função for uma função de maximização, quanto é que nós podíamos aumentar a função de avaliação se modificássemos esta variável. E por isso isto permite-nos dizer qual é a função que tem mais efeito, digamos, na avaliação da função objetivo que queremos obter. E depois é a mesma coisa que fazíamos há bocado, que fizemos antes, que é o que acontece, no caso dos booleanos, o que acontece se uma variável booleana mudar de valor, isso não existia nas restrições, porque não usavam booleanos, estas podem usar, mas fazemos uma coisa parecida. O que aconteceria à minha avaliação se uma determinada variável mudasse para um determinado valor? Ou se uma variável trocasse com outra variável, nomeadamente nos problemas de permutações. E temos também o post, ou seja, obviamente cada função tem que ser lançada. Os métodos são parecidos, por isso nem vale a pena insistir, acho que já vos falámos, por isso a avaliação é o equivalente ao número de violações, no caso das restrições. O decrease e o increase tem a ver, o increase aparentemente não está implementado, mas o increase e o decrease têm a ver com as violações associadas a cada variável. Ok? Como está aqui indicado. Ok, o resto é parecido, também o flip, o assign delta é parecido. Ok? E isto basicamente é importante, estes métodos são importantes porque nos permitem guiar a pesquisa. Ou seja, eu posso querer, estou num determinado estado e posso perguntar qual é a variável que, se fosse mudada, melhoraria mais a minha função objetivo. Bom, faço a pergunta, esta pergunta, qual é o decrease, não é? A variável que maximiza o decrease é aquela que eu vou escolher e o valor que eu vou escolher a seguir seria perguntar qual é o valor que, se eu trocasse essa variável por esse valor, me otimizava a função da avaliação, maximizava a função da avaliação. Basicamente, estes são os métodos que eu posso utilizar, ou são as informações que eu posso utilizar, que o Comet nos dá diretamente. Reparem que, se vocês tiverem um conjunto de restrições enorme, um conjunto de funções de objetivo razoavelmente grande, fazer esta pergunta em Java, no fundo, tinham que avaliar todas as alternativas para todas as funções, aliás, todas as alternativas para todas as variáveis, e se tiverem 100 variáveis com 10 valores cada uma, só assim, vocês teriam qualquer coisa como 10 elevado a 100 possibilidades. Okay? E 10 elevado a 100 possibilidades é óbvio que é impossível de calcular, para saber o que é que deviam fazer. E por isso o Comet permite-vos fazer estas perguntas e responder estas perguntas de uma forma bastante eficiente, porque ele tem incorporado no seu resolvedor, tem incorporado aquele grafo de dependências e consegue responder a estas perguntas de uma forma bastante eficiente, como vimos há bocado. Não é? Ok. Por conseguinte, não vamos entrar aqui mais. Ok. Como é que nós podemos ter então estas funções objetivas? Bom, há algumas funções que estão pré-definidas, ok? Por exemplo, eu não sei se no outro slide... Não tem. Okay. Há algumas que são pré-definidas, que são difíceis de definir, digamos, com as construções normais e são mais eficientes se forem primitivas, que é, por exemplo, eu quero otimizar o número de variáveis distintas dentro de um array. Quantas é que são diferentes? Ok? No limite serão todas se o array for um all different. Mas eu posso não obter um all different, no sentido que é impossível
não há valores suficientes para todas as variáveis e posso querer saber quantas é que têm valores diferentes. Ou então, maximizar esse valor, ok? Eu quero garantir que a função é o máximo valor, o máximo número de variáveis distintas neste vetor. Okay? São parecidas estas. Por isso, este é o maximiza o número de valores associado às variáveis. Esta simplesmente mantém o número e com esta eu tenho que colocar isto num ciclo, numa expressão qualquer que tenta maximizar esta função, enquanto que neste caso não preciso fazer maximização, porque a maximização já está incorporada na própria função. Ou então esta, que é mais, esta tem os tais booleanos, que é saber qual é o mínimo de custo em C, em que vocês têm uma matriz de custos, ok? E tem um vetor que diz se os vários i's são ou não são utilizados. Okay? Isto tem a ver com problemas de custos que se chegarmos lá, depois podemos utilizar esta função. Mas são algumas funções que são difíceis de implementar eficientemente a partir de coisas mais básicas e, por conseguinte, o Comet disponibiliza nativamente. Okay? Normalmente, o que nós queremos fazer são especificar funções a partir de expressões aritméticas, ok? E por isso nós podemos dizer simplesmente que podemos fazer... falta-me aqui... ok. Por isso, normalmente farei alguma coisa deste género. Eu quero obter uma função objetivo, que é uma expressão, por isso com esta declaração, em que digo que o f é a soma de todos os elementos de um vetor. Okay? E por isso, neste caso, a minha função que eu quero otimizar é a soma de todos os elementos do vetor. Como existe um grande paralelo entre as funções e as restrições, eu posso querer dizer o seguinte: as minhas restrições são all different, e eu posso eventualmente criar uma função que reifica esta restrição e que minimiza ou tenta minimizar o número de violações associadas. Ou seja, a função objetivo desta é o número de violações desta. Ou seja, isto é uma restrição, isto tem violações, isto é uma função objetivo, tem avaliação, e a avaliação é o número de violações da outra. Ok? Nem todas estas expressões são disponibilizadas, mas aquelas que têm a soma, produtos, mínimos e máximos, podem colocar aqui nestas funções. A ideia é que com as reificações uma coisa é igual a outra, ok? Mas na realidade, depois vou dar só um exemplo, ok? Vocês podem definir uma função, querem uma restrição, um sistema de restrições, querem que a soma das variáveis igual a xi. Desculpa, querem somar um número de variáveis igual a 0, ok? E fazem uma expressão que é exatamente isto, é a soma de todas as variáveis que são iguais a 0, e com esta função fazem a sua reificação, podem fazer a função de dizer que querem somar todas as variáveis, os valores das variáveis, ou querem somar... desculpem, tenho que fazer isto com algum cuidado. A vossa função inicial é querem fazer a soma das variáveis. Mas vocês podem usar a soma das variáveis através de uma restrição. Qual é a restrição? Dizem que a soma das variáveis tem que ser igual a 0. Se uma variável não for igual a 0, tem uma violação igual ao seu valor. E, por conseguinte, o número de violações desta restrição há de ser igual ao valor desta função. De acordo? Se as funções tiverem que ser igual a 0, se a vossa restrição é que as funções a soma tem que ser igual a 0, se a soma for 10, há 10 violações. E a soma será 10. E por isso podem querer fazer esta função de duas maneiras. Uma diretamente e a outra reificando a restrição. Bom, como vocês podem ver depois no projeto que eu vos mostro,
Em todos os casos, as violações são 21, enfim, feitas aqui as contas, mas a definição de função de uma forma direta é mais sensível às variáveis do que das restrições. Okay? E, por conseguinte, embora elas, enfim, semanticamente queiram dizer a mesma coisa, operacionalmente, muitas vezes a definição de funções diretamente é mais fina ou permite mais controle da execução do que através das restrições. Ok. Eu não queria entrar aqui muito em detalhe, mas vocês têm esta... Ok, tem este exemplo, ok, que é semelhante. Mais uma vez a mesma coisa, ok? Vêem quais são as violações do ACO. Isto há um sistema de restrições, há várias funções objetivas, B, C, D e E. Tem aqui as avaliações de B, C, D e E. E as violações de X e Y são semelhantes no B, porque o B é uma reificação do A. O C é parecido, mas tem mais, enfim, é mais fina em termos de detecção das violações associadas a cada variável. Ok, mais uma vez, depois quando eu pusei isto na página, vocês têm estes programas que mostram aqueles exemplos que estão nos acetatos. Okay? Por exemplo, esta é que tem 21, 21, 21, e as violações associadas a cada uma, quando é uma restrição, é tudo 21. Quando é a reificação da restrição, também é tudo 21. Mas quando é a definição direta da função, as melhorias associadas a cada variável são diferentes, e por isso, neste caso, se calhar vocês escolhem, se quiserem trocar alguma coisa, trocariam a variável 1, 2, 3, trocariam esta variável, ok? Por algum motivo. Bom, não vou avançar muito mais com isto, já estamos quase a acabar. Por isso, o que é que nós queremos aqui? O que é que nós... isto é o básico do Comet. Nós na próxima... Vocês já fizeram já conseguiram importar o Comet ou não? Instalar o Comet? Eu instalei, professor. Sobre a licença de fazermos um fecheiro e é só dar-lhe o fecheiro lá nas definições, certo? Sim. E sabem qual é o fecheiro? Sim, aquele está na página, certo? É Só aquele que é só acrescentar o X. acrescentando o X, sim. Isso vem na instalação. Vocês têm o Windows ou... Eu tenho um Windows. Sim. Mas aquilo está explicado onde é que devem colocar. Não é? No Mac tem que meter num sítio, no Windows tem que meter o fecheiro no outro lado, mas basicamente no Windows acho que tem que meter aquele fecheiro na diretoria onde tem o exe, não é? Acho que tendo... Aquilo, no Windows ele deixa escolher, Ok, indicar onde está o fecheiro. ok, pronto. Então, e permitem fazer isso e põem aquilo a correr, não é? Por isso, nós Sim. na próxima aula vamos fazer... Vocês podem já... eu depois, no fim desta aula, disponibilizo estes fecheiros. Podem testar isto só para ver se estão à vontade com o Comet ou se põem um bocado à vontade. Nós, na quarta-feira, é que começamos a fazer alguns problemas simples com a utilização do Comet. Não é? E para acabar, hoje também não temos muito mais. Como é que nós usamos, enfim, tudo isto que eu estive a dizer para pesquisa local, ok? Lembram-se que a pesquisa local, no fundo, é um caminho em que vocês começam no Estado, por isso numa solução, e vão para uma solução vizinha que seja legal e que seja escolhida. Por isso tem uma versão, tem como é que se diz? Tem uma solução, uma determinada solução, dentro da sua vizinhança, procura uma solução, quais são as soluções legais, e dentro das soluções legais escolhe uma. São estes 3 passos, não é? Na prática, o que acontece é que fazem qualquer coisa deste género. Vocês têm um conjunto por isso é como é que se diz? Uma vizinhança, um conjunto de restrições legais, uma função de seleção e uma variável, um estado atual, e o que vocês dizem é que o melhor estado que até agora obtiveram é o estado onde começam, e agora, para um conjunto de iterações, o que é que fazem? Se o sistema for satisfeito na solução atual,
isto num contexto de minimização. E se a função de minimização associada a esta solução for menor que a solução ótima que vocês obtiveram até este instante, vocês dizem que melhoraram a solução inicial, ok? Ou seja, a solução ótima melhorou e seguem em frente, ou seja, vão procurar uma nova solução dentro da vizinhança legal, etc. E fazem isto não sei quantas vezes. Portanto, isto é a maneira mais simples de fazer pesquisa local, que é andar por ali a passear, de alguma forma, ok? E, obviamente, depende desta seleção que vocês fazem, ok? Como é que é feita a seleção? Bom, a seleção é feita de duas formas, ou duas maneiras, em dois passos, normalmente. A seleção é, se vocês tiverem um conjunto de variáveis, a primeira coisa que podem fazer, vamos admitir que a seleção agora é completamente ao calhas. Bom, vocês simplesmente selecionam uma variável, okay? Vocês sabem quais são as variáveis que aparecem. O getRange diz-vos o índice das variáveis existentes, por isso selecionam uma variável qualquer, e para esta variável ali, vocês obtêm o domínio, ok? E selecionam um valor qualquer no domínio. Por isso, basicamente, escolhem uma variável ao calhas, escolhem um valor ao calhas e mudam essa variável. E por isso, foram para um vizinho e agora continuam este processo. Na prática, e é isso que iremos ver depois como é que funciona, na prática, vocês querem usar heurísticas, não querem andar completamente à balda, de um lado para o outro. Como é que querem usar as heurísticas? Bom, no caso de problemas de satisfação puros, que não têm função objetiva, vocês querem minimizar as violações. No caso da otimização pura, querem minimizar ou maximizar a função objetiva. Ou então querem fazer uma mistura das duas coisas. E por isso, o que se faz normalmente, enfim, seria em termos heurísticos, seria o seguinte. Vocês, a partir de, em vez de selecionar uma variável à balda, vocês selecionam a variável que minimiza, no caso das isto é minimiza ou maximiza, mas no fundo querem, querem selecionar uma variável que minimize ou maximize uma função uma heurística, uma função heurística na escolha das variáveis. Depois, escolhida, ou seja, qual é a variável mais favorável? E depois, dentro da variável mais favorável, vocês escolhem o valor que também seja mais favorável, com o max ou com o min. E, uma vez escolhida a variável, escolhido o valor, vocês trocam o valor da variável. Por isso, em vez de ser um select cego, é um select que tenta maximizar ou minimizar qualquer função heurística. Heurística para as variáveis, heurística para os valores. Eventualmente, desta maneira, se vocês executarem duas vezes o mesmo problema, vai sempre dar a mesma solução, porque vocês vão ter que calcular o melhor e o melhor. Às vezes isto não é uma boa ideia, porque para chegar ao ótimo, como vimos, às vezes temos que passar por zonas menos boas, e por isso, em vez de selecionar o mínimo e selecionar o máximo, de uma maneira muito gulosa, podem selecionar alguns dos mínimos e alguns dos máximos, ok? Depois iremos ver exemplos com isto, mas basicamente é isso que vocês fazem quando estão a fazer a pesquisa. Pesquisa local simples é simplesmente pegam numa variável, pegam numa solução, ok? Escolhem uma variável, escolhem um valor para a variável e trocam, eventualmente com algum critério, e vão monitorizando aquilo que estão a fazer. E por isso, quais são as variáveis, as heurísticas que podem ser usadas para seleção? Tipicamente, podem usar outras, obviamente, mas tipicamente querem uma que minimize as violações ou que otimize a função objetiva. Otimize a função objetiva, ok? Isto é o que vocês escolhem uma variável que faça isto. Eventualmente, o que é que vocês fazem em termos de valor? Bom, veem o que é que, uma vez escolhida uma variável, X, podem dizer qual é o valor V que melhoraria o número de violações, no caso de restrições. Ou qual é a outra variável Y que melhoraria as restrições. Ou no caso de funções objetivas, uma coisa semelhante. Qual era o valor que, ao atribuir para o valor F, melhorava a minha função objetiva? Qual é a variável Y que, trocada com a variável X, melhorava a função objetiva? Isso, tipicamente é isto que aqui vai acontecer,
em termos de heurísticas, e esta é a primeira parte, como é que nós conseguimos fazer uma pesquisa que heuristicamente chegue rapidamente, vá melhorando. O único problema que isto tem é que isto vai chegar a um ótimo local. E a partir do ótimo local vocês não conseguem sair daí e depois teremos que ver quais são as meta-heurísticas que podemos utilizar para sair deste ótimo local. Ok? Bom, basicamente é isto. Eu tenho mais 3 acetatos, mas não conta. Também já chegamos ao fim. Por isso, nós na próxima aula, quarta-feira, agradeço que tenham o Comet instalado para depois podermos fazer a ficha. Ou podemos ver alguns exercícios para, enfim, nos familiarizarmos com o Comet. Ok? Não tenho assim muito mais para dizer. Alguma dúvida que tenho? Tudo bem? Bom, vou partir do princípio que sim. Não estou a dizer nada, por isso. Quarta-feira, então, de manhã, a gente encontra-se para fazer. Eu, entretanto, vou pôr a página na ordem, vou pôr a página como deve ser. Vou-vos enviar uma mensagem a dizer que já podem ir à página, podem ver lá os acetatos das 2 aulas e também aqueles programas Comet que eu tenho usado, podem fazer o download e eventualmente corrê-los vocês. Tá bom? Bom, Até quarta. não havendo mais nada, até quarta. Bom fim de semana.